Assim como o Philodendron gloriosum, para quem está iniciando a Urban Jungle, eu recomendo o Anthurium macrolobium Batman, um híbrido. Esse cara aqui é bem rústico, fácil cultivo, tá? Fácil de cultivar. Desenvolve rapidamente se estiver num ambiente iluminado, diferente do Silver Leaves, que está se desenvolvendo naquela área mais escura indoor. O Batman não estava indo bem, mas bastou eu colocar ele num ambiente mais claro, que começou a estourar folha atrás de folha, embora tenha resistido super bem lá num ambiente indoor, com baixa iluminação. Então ele é muito rústico e muito resistente, tá? Só não crescia. Ao lado dele aqui a gente tem o Anthurium SP brasileiro, da região da Bahia, do norte da Bahia. Minto, do sul da Bahia. Ele lembra um pouco o Balauanum, só que eu acredito que ele vai ficar menor, não sei. Não tenho certeza ainda. Aqui eu tenho um Anthurium oxycarpum, é uma aquisição recente. Um bebezinho do Reflexinervium. Mostrei recentemente no episódio que eu fui num super colecionador de muitas coisas, inclusive arás. O vídeo tá aí, ó. O baby híbrido do Andreanum com Veitch tá bonitão aqui, tá firme e forte nessa área úmida, clara, ao lado do baby Veitch puro. Falando em Veitch, esse é o indivíduo que está no painel paredão. Por causa do vento, é o único que rasga um pouco as folhas. Tá lançando uma folha nova lá. Eu deixo um pouco para a sorte manter a folha inteira. Em relação ao Araucarianum, certo? A gente está sempre atrelando esses dois caras. É lista de desejo sequencial para boa parte dos plantoides, dos colecionadores. O Veitch ele é mais rústico, de mais fácil cultivo em relação ao Arauc, tá? Anthurium araucarianum. Anthurium pedatum, por incrível que pareça, é um Anthurium que tem um comportamento semelhante ao Macrolóbio Batman, ou seja, ele também é bastante rústico. A diferença é que ele é um pouco mais difícil de encontrar, é mais caro e tal, e vai dando essas folhagens bem desenhadas, né, também, fazendo uma referência aí ao Homem-Morcego. Ele adorou mesmo esse ambiente aberto aqui com chuva, e eu estou adorando filmar nessa chuvinha. Anthurium effusilobum. Eu tô com um indivíduo relativamente adulto aqui. Tem lobos bem evidentes assim, ó. Um Anthurium bem com cara de latino, né? Pecíolos bem alongados, avermelhados. Já me trouxe inflorescências que são pequenas, né? Relativamente pequenas. Como vocês podem ver, é um Anthurium terrestre. E nessa condição de chuva também, sol filtrado, tá indo muito bem. Eu nem mexi nesse pote original dele. A terra tá um pouco mais argilosa e tal, mas se adaptou bem, cresceu bem por aqui. Tô deixando ele assim mesmo. Aqui está o meu Anthurium magnificum, híbrido na verdade. Esse aqui acaba sendo híbrido. O pecíolo é em D, tá? Embora ele esteja grandão assim, o pecíolo não mudou. Mas tem mais a carona do Magnificum, certo?
Passou longos períodos indoor, teve que se rustificar um pouco aqui então, no painel paredão, com o sol batendo nele, mas já se acostumou. Mais um Anthurium da vovó que não fica atrás, para falar a verdade. Ao lado aqui a gente tem um Cupulispatum. Esse carinha tá num vaso, apoiado na mureta aqui do painel paredão. Em breve vou replantá-lo. Esse cara fica gigantesco, muito maior ou maior do que o Balauanum, que já é bem grandão, né? Anthurium Balauanum. Esse meu indivíduo do Balauanum estava indoor, não desenvolvia. Resolvi colocar no painel paredão. Só tá crescendo lindamente aqui, tá bem alto, tá com uns 3 metros aqui. Essa folha tá desenvolvendo ainda, ó, tá mole. Ó o pecíolo gigante. E a gente tem aqui as Drosophila, ó, se divertindo numa inflorescência mais novinha. Balauanum é de fácil cultivo, tá? E se vocês derem sol para ele, vai crescer bem mais rápido. No meio dessa galera aqui no painel paredão, eu tenho o CF Sanguineum, né? A gente precisa ainda confirmar direito essa ID, porque ele é muito representativo lá no sul do país. E é meio estranho ser um Sanguineum num contexto todo já debatido entre nós aí algumas vezes. Sobre o Araucoianum, para eu conseguir chegar num bom cultivo, eu demorei um tempo, viu, gente? Tive a sorte ou o azar de ser uma das primeiras espécies aqui, tidas de Urban Jungle, de High Collection e tal. Penei um pouco e tal, mas depois disso o resultado ficou bem evidente aí, com a contribuição da própria natureza, do estresse natural. Encontrei esse lugar ideal para ele. Queima um pouco as pontinhas das folhagens, mas tudo bem. Para mim, né? Tudo bem. Anthurium polyschistum, bem diferentão. Segue uma linha de Dactylus, né? Tipo pentafilo. Bem evidente a relação de nó e entre nó. É um dos casos que fica claro essa separação, ó, entre nó lisinho, nó com anelzinho, onde começa a nascer as raízes aéreas. É uma epífita esse cara. Ao lado de uma outra variação do Forget, peltado e tal, mas cujas nervuras são mais discretas. Ele fica mais arredondado assim, ó. Tá bem grande essa folha, hein? Também é mais lento, como aquele outro Forget. E no caso do Polyschistum, o bichinho cresce bem rápido, viu? As folhinhas, quando se desenvolvem, são bem pequenininhas, vai inflando e tal. É bem bonito de ver o crescimento das folhas pequenas, das folhas novas que vão surgindo. Anthurium panguiense. Ele tá lindão. Um fenômeno interessante de mercado, de público, é que esse Anthurium aí tava na praça, começou a ser vendido, geral ninguém dava muita bola assim, até começar a aparecer por aí as folhas um pouco maiores, né?
A planta um pouco mais desenvolvida. De repente vira um buzz assim, a partir dessas primeiras aparições. E hoje em dia muita gente quer e não consegue, porque originalmente a galera nem tava muito aí pra esse cara. E agora o povo quer. São nuances mercadológicas aqui no país. Algo também semelhante ao Lineolatum. Panguiense e Lineolatum estavam lá, aparecendo e tal, na praça. Alguns colecionadores inicialmente sentiam um potencial na folhagem, em termos estéticos, né? E aí começou a surgir essas coisas bonitas assim, nas redes e tal, pronto. E é difícil de encontrar agora. Esse aqui é meu Anthurium Pinkley. As folhas são bem espessas. Por algum motivo ele está com um problema aqui de nutriente, eu acho, no substrato. Já dei uma reforçada e tal para ver se as folhas nascem mais perfeitas. Estão nascendo com uns furinhos assim. Tá aí um cara trilobado, interessante. Logo atrás o Subsignatum, também trilobado. Um pouco diferente. Esse aqui é mais orelhudo, vai ficando mais orelhudo. E a gente tem também o Anthurium furcatum. Essa é a primeira folha que nasce bem trilobada já. Eu imagino que eu vou começar a atingir aquelas folhagens adultas mais interessantes. Os lóbulos caem assim. Eles não formam T, eles literalmente caem, fazem curva para baixo. Fica bem diferentão esse cara. Anthurium furcatum. Anthurium Pinkley, Subsignatum e Anthurium furcatum possuem padrões aí de cultivo bem semelhantes. Substrato bem aerado, sombra clara, bem clara, umidade no ar e calor. Se você entregar calor para essas plantas nesse contexto úmido, substrato leve e sempre úmido, você vai ver um crescimento bastante interessante, bastante acelerado. Anthurium croati. Olha como a folha está ficando bonita. Nossa, tá bem bonita. Não sei se vocês lembram, mas eu contei a historinha que estava indoor, pouca luz, mais ou menos como o Anthurium Batman, mesmo contexto. Botei aqui num ambiente de luz mais natural e mais claro, ele resolveu estourar. O pecíolo, inclusive, cresceu até mais curto, porque a planta percebe que não precisa se esticar demais para ter a luz que precisa, né? E olha que ela tá aqui, ó, no meio de outras folhagens. Essas espécies que estavam no ambiente indoor, sobrevivendo num contexto de iluminação fraco para elas, e que aguentaram meses, e que depois, quando eu trouxe para um ambiente mais aprazível, elas explodiram, são espécies resistentes, né? Muito fortes mesmo. Então, algumas pessoas têm certos receios ou tabus em relação a Anthurium. Eu entendo assim que a maior questão está relacionada a Anthurium com folhas mais aveludadas, tendem a ser mais chatinhos para cultivo, né? E alguns Anthurium de altitude, que às vezes costumam ser com folhas bem buladas, crespas. São plantas mais difíceis, são plantas mais chatas, que vão exigir do colecionador um debruçar, uma atenção um pouco maior aí, tá? Essa aqui, ó, é praticamente uma plântula do Anthurium recavum, assim como aquele salgarense
e o Draconopteron que recetaram quase eu perdi, não dá muito para saber que espécie que é, certo? E aqui está uma planta um pouco mais adulta, juvenil ainda, mais adulta. Folhas compridas, com nervuras expressivas, folhinha nova explodindo de antocianina. Esse carinha aqui é o Anthurium villenaorum. Ele lembra bastante o Aroque. As folhas vão ficando bem parecidas. Talvez sejam um pouco mais largas apenas. Ele tem um pecíolo triangular. Interessante essa característica. Bem fácil cultivo. Eu tô com um na estufa aqui. Esse aqui deve se destinar em breve aos membros e tal. E tô com um que é o meu no terrário aquário. Tá indo super bem lá. Gosto de bastante umidade. Calorzinho médio aí. 20 e poucos graus, né? Plantinha bacana. E esse cara aqui é o Anthurium Ivan Portile. Escreve Portilae, mas fala Portile, né? Tô com grandes expectativas dessa folha nova aqui, que finalmente sinaliza. Quero ver como que vai ficar.